Olá, alma próspera! Seja muito bem-vinda à terça de destravamento, né? Hoje a gente vai trazer mais um tema para a gente refletir como abrir os nossos caminhos. Prosperidade não é sorte, é frequência mais ação alinhada. Então já registre essa informação importantíssima que muda tudo o que você entendia sobre prosperidade até esse momento. Prosperidade não é sorte, é frequência mais ação alinhada e a gente vai conversar sobre isso, porque ao entender isso, você vai abrir os seus caminhos, eu tenho certeza, tá? Então, quantas vezes você já olhou para alguém e pensou: essa pessoa tem sorte, tudo dá certo para ela, para mim não dá certo. Para mim dá tudo errado, mas para essa pessoa dá certo, parece que ela nasceu virada para a lua. Mas eu quero te revelar uma verdade profunda, tá, gente? A prosperidade não tem nada a ver com sorte. Isso é uma visão bem errada que nós temos, tá? Ela tem tudo a ver com energia, consciências e escolhas alinhadas. A prosperidade, ela é o que? É um fluxo energético. E a escassez também é um fluxo energético. Eu, Diana, dentro da escala das emoções de frequências, eu classifiquei a prosperidade, né? Você começa a viver o fluxo da prosperidade de forma constante quando a sua identidade vibracional, o que é identidade vibracional? A sua vibração, ela está acima de 400 Hz. Aí sim você está vibrando dentro do fluxo da prosperidade, que é onde a experiência de vida, os processos, eles são baseados no amor, na evolução contínua, na reforma íntima, tudo é mais leve. Abaixo de 400 Hz, tá? De 400 Hz abaixo, até menos Hertz, você está dentro do fluxo da escassez, que é onde a maioria das pessoas se encontra. Porque quanto mais baixa, mais densa a sua vibração, mais conectado ao fluxo da escassez você se encontra, tá? Então, a prosperidade é um fluxo. A nossa jornada é uma jornada de evolução, né? Onde a gente vai evoluindo, aprendendo. Por isso que eu falo que acessar o fluxo da prosperidade é muito fácil. A gente faz uma sintonia vibracional, a gente medita, pluft, você eleva a sua vibração. Em um momento, em alguns minutos, algumas horas, e depois, e aí? Você consegue manter? O desafio é a gente manter a nossa frequência dentro do fluxo da prosperidade. À medida que a gente vai tomando consciência disso, à medida que a gente tem as nossas escolhas alinhadas para se tornar uma pessoa próspera que vai vibrar energias mais elevadas, frequências mais elevadas, a gente vai passando pelo processo de subir nível a nível. É um processo. Por isso que prosperidade não é sorte, tá? Tudo que acontece comigo, com você, é resultado de escolhas. Essas escolhas estão sendo feitas de forma consciente ou inconsciente, a partir de ações alinhadas com o fluxo da escassez ou ações alinhadas com o fluxo da prosperidade. É isso que você tem que entender. Por quê? Às vezes, quando a gente fala assim, abrir os nossos caminhos, tem muitas pessoas que entendem que os meus caminhos estão fechados porque alguém fechou. Fulano, ciclano, governo, enfim. Não. Se tem alguém que colaborou para o seu caminho ficar fechado, você deu permissão de alguma forma. Então, a responsabilidade dos seus caminhos abertos, da sua vida fluindo, né, maravilhosamente em todas as áreas, ou da sua vida travada, seus caminhos fechados, ela é exclusivamente sua. E é esse papo que a gente tem toda terça-feira aqui, que é esse momento de eu pensar assim, o que eu preciso fazer para destravar a minha vida? E
E uma coisa que a gente tem que começar a tomar consciência é que prosperidade não é sorte, é escolha, é resultado de uma ação alinhada, certo? Então, por isso que tem tudo a ver, sim, com energia, com consciência, tá? A sorte, gente, é apenas um reflexo de estado interno. Quando a sua frequência vibra em confiança, em merecimento, em amor, você atrai situações nessas energias, pessoas e oportunidades que correspondem a essa vibração. Consegue ver aqui? Ação e reação, causa e efeito. Eu vibro em confiança, eu atraio confiança. Eu vibro em merecimento, eu atraio merecimento. Eu vibro amor, eu atraio amor. Mas quando a sua mente vibra medo, escassez ou dúvida, é como se você colocasse uma trava invisível nos seus caminhos, porque você vai atrair mais medo, vai atrair mais escassez, vai atrair mais dúvida. Entende? Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer hoje é: você está vibrando na frequência da abundância ou na frequência da escassez? Você está vibrando no fluxo da prosperidade ou no fluxo da escassez? Olha, assim que você terminar aqui de estar comigo neste momento, eu convido você a ver o primeiro encontro que está na playlist Sintonia Vibracional. O Sintonia Vibracional é um momento durante a semana onde eu trago uma frequência vibracional para a gente se conectar, para a gente conversar, para a gente expandir a nossa consciência e para a gente trabalhar a nossa energia. E no primeiro encontro, a gente trabalhou uma energia muito importante, tá? E no primeiro encontro, eu trago uma explicação melhor sobre o fluxo da prosperidade, o fluxo da escassez, então vale a pena você conferir. E aí, você está vibrando no fluxo da prosperidade ou da escassez? Respira fundo e sente essa resposta dentro de você. A maior parte do tempo, em qual fluxo você está conectado? Então respira, tá? Porque o corpo, gente, ele sempre mostra a energia que tá aí. A gente às vezes só se confunde, a gente às vezes não quer olhar, a gente nega, mas tá aí, tá? Então vamos respirar. Feche seus olhos, respira, inspire e expira. Mais uma vez, inspire e expira. Mais uma vez. Eu abro a boca porque eu fico liberando energia. E aí, como que tá o seu fluxo nesse momento? Você tá triste, cansado, irritado? Vai, visualiza, tenha coragem de se olhar frustrado. Como que você tá no dia de hoje? E aí depois você expande como que você esteve nessa última semana, nesse último mês, nesse último ano. É um destaque que eu quero fazer, gente. Uma pessoa que está no fluxo da prosperidade, ela não está isenta de experimentar tristeza, raiva ou ódio. A diferença é que ela não deixa essas emoções, ela não deixa as emoções, seja quais elas forem, dominar as suas reações. As suas reações não são pautadas mais na impulsividade do que está sentindo. Né? Ela sente, a pessoa próspera sente tristeza, ela sente as emoções, mas ela fica um curto período de tempo conectado a essas frequências. Então, uma música do Cazuza que fala tipo assim, que você fique triste por um dia ou uma hora e não, que fique triste por um dia e não um ano inteiro. É mais ou menos assim. E é assim que tem que ser. A tristeza vem, você vive ela, mas ela tem que ir embora. Uma terapeuta que estava me atendendo, ela falou assim, Diana, as emoções têm que ser igual visitas. Hora para chegar, hora para ir embora. E a gente faz o contrário.
Às vezes a gente fica nutrindo aquela tristeza, aquela raiva, aquele ódio por dias, anos, vidas. E isso vai nos mantendo o quê? No fluxo da escassez. Quando eu já estou trabalhando de forma alinhada, eu identifico e eu tenho uma ação ali para trabalhar aquela emoção, seja o que for. Bom, quero trazer para você a fórmula da prosperidade, se assim podemos dizer, tá? Gente, prosperidade, né? Para você entrar no fluxo da prosperidade, você precisa somar duas forças complementares. Você precisa trabalhar duas forças complementares. Por isso que eu trago aqui como a fórmula da prosperidade, que é o quê? Frequência, vibração que você está emitindo. Em qual frequência? Mais ação alinhada. Não adianta eu querer ser próspera e ficar reclamando. A reclamação não é uma ação alinhada para quem quer ser próspero, quem quer viver uma vida próspera. Sabe qual ação alinhada vai te conectar ao fluxo da prosperidade? A gratidão. Agradecer, sim, é uma ação alinhada que vai te ajudar a elevar a sua frequência e aí você vai alcançar o fluxo da prosperidade. A gratidão, para você ter uma ideia, na tabela que eu trabalho de frequências, quando eu vou fazer a identificação da identidade vibracional das pessoas, ela, ela está na escala de 800 Hz. Sabe o que isso significa? O que é a vibração? Vibração é a energia, né? Vibração é a energia, é o movimento da energia. Aquela energia, ó. Aqui eu tô rápido, aqui eu tô devagar. Quanto mais devagar é o movimento da vibração, mais denso, mais o fluxo da escassez se encontra. Quanto é mais rápido, mais leve aquela energia, mais o fluxo da prosperidade. Então, a vibração é o movimento daquela energia. A frequência é a quantidade de vezes aquela vibração, né? Aquele movimento acontece. E a energia da gratidão, ela se move 800 vezes por segundo. Você já imaginou a rapidez? É uma energia muito leve. Gente, 800, eu não consigo fazer 800 não, ó. Aqui, por segundo. Então, quando você agradece, você entra num fluxo energético elevado. A gratidão, gente, o pé dela não, a frequência da gratidão de 800 Hz, ela está no início de seres que estão alcançando a iluminação. Então, agradecer transforma a sua vida, certo? Então, a fórmula da prosperidade é você trabalhar frequência mais ação alinhada. A frequência é o que, gente? Está conectada a esse campo vibracional que você emite, que é composto pelos seus pensamentos, sentimentos e intenções. É aquilo que você acredita ser possível para você. Então, a sua identidade vibracional, ela compõe aquilo que você expressa através de pensamentos, sentimentos, emoções, etc. Essa sua vibração, que eu chamo de identidade vibracional, dá para a gente localizar qual frequência ela está conectada. Isso é possível e isso é maravilhoso porque você identifica qual a frequência que você está conectado neste momento. Não é fixo. Você fazendo um trabalho alinhado, você altera a sua identidade vibracional, tá? Mas quando você descobre, você entende o porquê que você está vivendo do jeito que você está vivendo, tá? Então, só para você ter uma noção, pessoas prósperas, elas vibram gratidão mesmo pelos desafios. A coisa pode estar ali complicadíssima, mas elas conseguem agradecer. Elas trabalham o amor próprio, elas trabalham o merecimento, elas trabalham a confiança no fluxo da vida. E isso são pilares que a gente trabalha e identifica dentro do mapa Abertura de Caminhos. Para você entender o seu nível de gratidão, o seu nível de amor próprio, o seu nível de merecimento, o seu nível de confiança, para você saber, não, peraí, eu não estou agradecendo.
E aí você começar a trazer ações alinhadas para abrir os seus caminhos de forma mais efetiva, certo? Então, a fórmula da prosperidade é o quê? Frequência, a sua vibração que você está expressando a partir dos seus pensamentos, palavras, ações, etc. Mais ação alinhada. Não basta apenas vibrar, gente. É preciso agir e essa ação, esse agir, ele tem que ser coerente, tá? Agir com consciência, coerente e consciência. Então, a ação alinhada é o quê? É aquela que nasce da sua intuição, da clareza e da fé no caminho. Não é correr atrás de tudo, é agir a partir da energia certa. Você já percebeu que quando está em paz e confiante, as oportunidades fluem? E quando você está ansioso, tudo parece travar, gente. Não é brincadeira, é coisa séria, porque é assim que acontece. Fica reclamando aí o dia inteiro, você vai ter mais motivo para reclamar. Faz esse experimento. Aí depois você faz agradecendo para você ver. Esse é o poder da ação alinhada. Esse é o poder. Olha, eu quero ser uma pessoa próspera, mas eu não estou, meu nível de gratidão está baixíssimo. Então eu vou começar a agradecer. Vamos agradecer. Olha, eu identifiquei que o meu nível de amor próprio está baixo. Então eu começo a trabalhar o meu amor próprio. Eu começo a desenvolver o meu amor próprio. Isso é uma ação alinhada com o quê? Com o objetivo de se tornar uma pessoa próspera. Quem quer se tornar uma pessoa próspera, ela não vai ficar reclamando, gente. Ela não vai aceitar qualquer coisa na sua vida. Ela vai escolher o melhor. Ela vai pensar, ela vai refletir, ela vai trabalhar a reforma íntima, o autoconhecimento. Mesmo os momentos desafiadores. Mesmo quando tudo convidar para que ela desista, ela vai decretar que desistir não é uma opção. Certo? Então vamos fazer uma dinâmica? Vou fazer aqui uma dinâmica. Eu quero que você pegue papel e caneta e desenhe 2 círculos, tá? Um círculo você vai escrever sim frequência e no outro você vai escrever ação. Então, o primeiro círculo, frequência, o segundo círculo, ação. Eu quero que você escreva dentro de cada um dos círculos o seguinte, tá? No círculo da frequência, escreva assim: como eu me sinto em relação ao dinheiro, à vida e às oportunidades? Como eu me sinto em relação à vida? Triste, estagnado, parece que a minha vida não vai fluir. Ai, nada acontece, tudo é do mesmo jeito. Eu tô sentindo uma tristeza, uma angústia. Eu tô sentindo uma coisa assim, ai, sufocante. Eu não sei definir o que é, mas é algo que eu não quero sentir mais. Então você escreve isso dentro do círculo da frequência, tá? No círculo da ação, escreva o que eu tenho feito de forma alinhada com o que eu desejo manifestar. E aí, a gente vai voltar aqui nessa pergunta para uma outra pergunta. O que você quer manifestar? Se você está aqui comigo nessa terça de destravamento, é porque você quer destravar a sua vida e quer manifestar algo melhor. A sua ação, ela está alinhada para isso? E o que é que você tem feito de forma alinhada? Olha, Diana, eu escolhi focar primeiro na minha saúde, porque eu estou com algumas questões. Então, eu já comecei a conversar com o nutricionista, vou marcar um médio, já comecei a fazer exercícios físicos. Ótimo, isso já é uma ação alinhada com o que você deseja manifestar. Olha, Diana, eu preciso resolver minha vida amorosa. Eu sempre tenho relações que as histórias se repetem, né? Então, eu já busquei aqui um apoio terapêutico para poder me auxiliar. Olha, Diana, a minha vida está totalmente travada, eu não sei o que fazer. Vamos fazer um mapa de abertura de caminhos para você ter noção por onde começar?
Feito isso, depois você vai unir os dois círculos, formando uma interseção nesses dois círculos, tá? Vai unir os dois círculos. Esse ponto do meio, ele que está ali intercedendo, uma interseção que está unindo os dois pontos, ele representa o fluxo da prosperidade. Deixa eu fazer aqui para ver se exemplificar esse exercício. Vamos lá. Então, você fez um círculo da frequência, um círculo da prosperidade. Ó, aqui, ó. Círculo da frequência, um círculo da prosperidade. E aqui a gente tem uma interseção, é onde eles se encontram. Esse ponto, ele representa o quê? O fluxo da prosperidade, tá? O equilíbrio entre o sentir e o agir. A frequência é o quê, gente? O que eu tô sentindo. E o agir é o que eu estou fazendo. E aqui a gente vai olhar para o equilíbrio, sentir e agir. Você vai perceber que ou você está com uma visão distorcida dos seus sentimentos, da sua vibração, você acha que está vibrando de uma forma e vibra de outra forma. Ou você vai perceber que as suas ações não estão coerentes com aquilo que você quer, com aquilo que você está sentindo. Certo? Isso aqui ajuda a gente a expandir a nossa consciência. Gente, a clareza é um dos primeiros passos para a gente ter uma escolha mais assertiva, tá? Olha, a prosperidade não acontece por acaso, ela é consequência da sua frequência e da sua ação alinhada. Ela é a consequência de uma vibração sustentada e de passos conscientes, né? Nada muda fora se você não muda por dentro, gente. Tudo parte do interno. E nada acontece dentro se você não se move por fora. Esse fora é o seu agir, tá? Não adianta você falar assim, olha, eu quero ser uma pessoa grata. O seu pensamento está idealizando ser uma pessoa grata, mas no dia a dia, nas experiências, você reage com ingratidão. Tem uma incoerência no seu ideal de ser e no seu ser. Uma pessoa grata, mesmo numa situação muito complicada, ela não vai reagir com ingratidão. Gente, prosperar é permitir que a energia e a ação dancem juntas. Certo? Então eu quero que você pense sobre essa fórmula. Frequência mais ação alinhada. Como que está a sua vibração? A sua ação? Faz uma análise do que você está sentindo e como você está agindo, você vai ter ali uma percepção. No mapa de abertura de caminhos, você descobre a sua identidade vibracional, que aí você vai entender o que você está vibrando. A gente faz uma análise profunda de vários pilares para compreender mais a fundo seu estado atual. E você recebe uma orientação de uma ação alinhada para destravar a sua vida. Às vezes a gente vai perceber que o grande inimigo da nossa vida é a gente mesmo, porque a gente está preso a isso, a gente está com preguiça, com procrastinação, entende? Então, se você sente que tem feito tudo, mas os resultados ainda não chegam, tá? Se você sente que está vibrando bem, mas algo parece travar, gente, isso aí é representação de bloqueios invisíveis atuando no seu campo, tá? E às vezes você vai precisar, assim, de uma ajuda terapêutica, né? O mapa de abertura de caminhos, que é um diagnóstico vibracional, ele mostra exatamente onde a sua energia está bloqueada e como reequilibrar a sua frequência para entrar no fluxo da prosperidade. Tá? Então, se você quiser entender hoje
qual frequência você está sustentando na sua vida neste momento, como alinhar as suas ações e seus propósitos, me envia uma mensagem que eu posso te ajudar. E começa a meditar. Você pode começar a meditar agora, a estudar mais sobre o que a gente está trabalhando aqui nessa terça-feira. Entende? Você já pode fazer algo. Não fique esperando a sorte. Cause a sorte. A sorte é efeito, gente. Então, cause a sorte, tá? Frequência mais ação alinhada. Na hora que você começar a trabalhar a sua frequência, vai lá para a playlist de sintonia vibracional, ativa as frequências, lá a gente conversa sobre essas frequências, né? Abre a playlist e faz assim, ó, rola o seu dedo e fala qual a frequência eu preciso ativar agora. E para o seu dedo. E aí você escolhe uma e faz ativação. E pode fazer isso sempre, tá? Ó, tudo começa quando você decide se alinhar com o fluxo da abundância. Gente, se você chegou até aqui comigo, dê um passo adiante. Faça algo. Vamos trabalhar a teoria, mas vamos trabalhar a ação, tá? Porque teoria só por teoria não resolve muita coisa. A gente tem muita informação de coisas que são boas, que não são boas, e a gente às vezes fica lá fazendo aquelas práticas que não são boas. Então, vamos agir. Esse é o convite que eu faço toda terça de destravamento. Busque um auxílio, faça o movimento. Você é o responsável pela sua vida. Então, tudo que está bloqueando a sua vida, você tem capacidade de retirar. Então, gratidão por estar aqui. Até o nosso próximo encontro e que você que você possa trabalhar ao longo dessa semana essa fórmula. Prosperidade é igual frequência mais ação alinhada. Não esqueça disso. Um grande abraço. Namastê.